Ele entrou no restaurante fingindo ser pobre para testar quem tinha coração verdadeiro. A garçonete serviu seu café, olhou fundo em seus olhos e sussurrou 3 palavras que paralisaram seu mundo. Nada mais seria como antes. A chuva martelava o asfalto com fúria naquela noite. Lorenzo Castelli ajustou o nó frouxo da gravata barata, observando seu reflexo no vidro embaçado do táxi. O terno surrado que comprara em um brechó tinha manchas persistentes na lapela. Os sapatos desgastados completavam a transformação perfeita. Um homem comum derrotado pela vida. Era exatamente a ilusão que precisava. Lorenzo comandava um império de restaurantes que faturava milhões. Seu nome estampava revistas de negócios. Seu rosto era reconhecido em eventos de luxo. Mas ninguém conhecia o homem por trás da fortuna. Ninguém sabia do vazio que crescia a cada dia, da solidão que dinheiro não preenchia, da pergunta que o atormentava: quem se importaria com ele se perdesse tudo? Por isso criara aquele teste perverso. Disfarçava-se e testava funcionários, observando quem tratava bem apenas clientes visivelmente ricos. A maioria falhava, e cada falha confirmava suas suspeitas. Todos eram falsos. Se todos mentiam, ele não precisava se sentir culpado por viver uma mentira. O táxi parou diante do Palazzo Vittorio, sua joia mais preciosa. Cristais brilhavam como estrelas, mesas reluziam sob luz dourada, aromas refinados flutuavam no ar. Era lindo, perfeito, completamente vazio de alma. Lorenzo pagou com notas amassadas. O maitre na entrada, Paulo, franziu o nariz ao vê-lo. Boa noite, Lorenzo disse humildemente. Gostaria de jantar. Paulo examinou o terno surrado com desprezo mal disfarçado. O Palazzo Vittorio requer reserva prévia. Infelizmente estamos lotados. Lorenzo contou 7 mesas vazias. Vejo algumas disponíveis. Paulo corou. Reservadas para clientes que chegam em breve. Talvez prefira nosso estabelecimento na Zona Sul, mas adequado para seu perfil. Ali estava. A primeira punhalada. Lorenzo fingiu não perceber. Mas cada palavra ficava arquivada. Paulo seria demitido amanhã. Poderia ao menos tomar um café enquanto a chuva passa? Paulo suspirou como se estivesse fazendo caridade. Mesa do fundo. Apenas café. Rápido. Lorenzo foi guiado ao canto mais escuro, escondido atrás de uma coluna, longe das janelas panorâmicas. Era onde colocavam indesejados. Garçons passavam por ele como se fosse invisível. Uma mulher elegante quase esbarrou nele sem pedir desculpas. Executivos riam alto, rostos corados pelo vinho caro, completamente alheios a qualquer coisa além de seu mundo privilegiado. Então, ela apareceu. Sofia Navarro caminhava com elegância natural que parecia fora de lugar naquele ambiente de ostentação forçada. Havia honra quieta nela que não pedia permissão para existir. Enquanto outros curvavam-se exageradamente, ela mantinha postura ereta. Respeitosa, mas não serviu. Parou diante de Lorenzo. Não passou direto. Não fingiu não vê-lo. Parou e olhou diretamente em seus olhos. Boa noite, ela disse, e havia calor genuíno naquela voz. Meu nome é Sofia, será um prazer atendê-lo. Lorenzo piscou, surpreso. Ela dissera prazer, não obrigação. Prazer. Um café, por favor. Sofia sorriu. Não era sorriso automático de garçons treinados. Era real. Temos opções especiais hoje. Um blend etíope maravilhoso que acabou de chegar, ou se preferir algo mais suave, nosso colombiano é excepcional. Lorenzo sentiu algo estranho apertar no peito. Ela oferecia opções premium para um homem em farrapos, sem presumir que ele não podia pagar, sem tratá-lo como menos. O etíope soa interessante. Excelente escolha. Deixe-me trazer também alguns biscoitos artesanais. Cortesia. Noite fria pede algo doce. Ela se afastou antes que Lorenzo pudesse responder. Ele a observou caminhar até o bar, notando como outros funcionários a evitavam. Valentina, a gerente, passou por Sofia com o nariz empinado, ignorando sua existência. 2 garçons sussurravam no canto, lançando olhares maliciosos. Acha que é melhor que nós? Orgulhosa demais para quem serve mesas? Deveria ter ficado no buraco de onde veio. Havia crueldade ali, ressentimento profundo. Mas por quê? Sofia retornou com bandeja de prata. Café em xícara de porcelana fina, biscoitos arranjados artisticamente.
Ela colocou tudo com cuidado reverente, como se servisse realeza. Não pedi os biscoitos, Lorenzo testou. Sofia encontrou seus olhos. Eu sei, mas percebi que estava tremendo levemente. A chuva gelou à noite. Pensei que um pouco de doçura pudesse ajudar. Não apenas no estômago, mas no coração. Lorenzo ficou chocado. Aquelas palavras simples carregavam tanto peso, tanta compreensão de dor humana, que por um momento não conseguiu respirar. Quando foi a última vez que alguém percebera que estava com frio? Quando alguém se importara com mais do que sua conta bancária. Obrigado, ele sussurrou, voz mais embargada que pretendia. Sofia inclinou a cabeça gentilmente. Todos precisamos de gentileza, especialmente quando a vida machuca. Como ela sabia? Como via através dele com tanta claridade? Antes que pudesse perguntar, Valentina surgiu como tempestade, saltos martelando o chão violentamente. Sofia! A gerente praticamente cuspiu o nome. Mesa 8 está esperando há 10 minutos. Ou acha que pode desperdiçar tempo com qualquer um? Sofia não reagiu à crueldade. Apenas assentiu calmamente. Vou atendê-los agora. E pare de dar comida grátis para mendigos! Isso sai do lucro! A palavra mendigos ecoou. Algumas cabeças viraram. Lorenzo viu pena em alguns olhos, diversão cruel em outros. Sentiu o rosto queimar de humilhação real, mesmo sabendo que era teatro. Mas Sofia se virou para Valentina com calma devastadora. Ele não é mendigo, é cliente. E trataremos todos com igual respeito. Sempre foi a filosofia desta casa. Ou mudou? Valentina ficou roxa. Você não manda aqui. Não mando, mas ainda lembro dos valores que este lugar costumava ter. A gerente saiu furiosa. Sofia respirou fundo, claramente lutando pela compostura. Quando se virou para Lorenzo, havia lágrimas contidas. Desculpe por isso. Você não tem nada pelo que se desculpar, Lorenzo disse genuinamente tocado. Me defendeu quando não precisava. Quando poderia custar seu emprego. Sofia sorriu tristemente. Alguns princípios valem mais que empregos. Aprendi da forma mais difícil. Como assim? Ela hesitou, então sussurrou. Já perdi tudo por defender o certo. Perdi carreira, reputação, segurança. Mas dormi bem naquela noite, mesmo sem saber como pagaria contas. Porque dignidade não tem preço. Lorenzo sentiu algo quebrar dentro dele. O que aconteceu? Sofia olhou para a chuva através da janela, olhos distantes. Digamos que uma vez eu estava do outro lado, do lado das pessoas que importam, mas escolhi verdade em vez de conveniência. E verdade tem preço alto. Que verdade? A verdade de que pessoas poderosas protegem pessoas poderosas. E quando você as desafia, descobre que está completamente sozinha. Sua voz quebrou levemente. Até quem prometeu apoio desaparece quando as coisas ficam difíceis. Antes que Lorenzo pudesse aprofundar, o chefe Rodrigo emergiu da cozinha carregando um prato fumegante. Homem de meia-idade, cabelos grisalhos, olhos gentis. Colocou o prato diante de Lorenzo. Risoto de cogumelos, cortesia do chefe. Lorenzo arregalou os olhos. Eu não pedi. Eu sei, Rodrigo disse, virando-se para Sofia com um olhar paternal carregado de significado. Mas algumas pessoas merecem mais do que pedem. Algumas pessoas merecem ser lembradas de que ainda há bondade. Sofia tinha lágrimas escorrendo agora. Rodrigo apertou seu ombro gentilmente antes de voltar para a cozinha. Havia história ali. Conexão que transcendia hierarquias. Por que ele fez isso? Lorenzo perguntou. Sofia limpou lágrimas rapidamente. Rodrigo me conhece há muito tempo. Desde antes de eu cair. É um dos poucos que nunca me julgou por onde acabei. Apenas por quem escolhi continuar sendo. Lorenzo começou a comer o risoto, mas cada garfada tinha gosto de cinzas. Porque ali estava uma mulher extraordinária sendo maltratada. E ali estava ele, escondido atrás de mentiras, testando pessoas como experimentos. Que monstro isso o tornava. Sofia começou a se afastar, mas Lorenzo a chamou. Espere, por favor. Ela se virou, olhos profundos cheios de perguntas. Você disse que escolheu verdade em vez de conveniência. Valeu a pena? Mesmo perdendo tudo? Sofia ficou muito quieta. Então se inclinou e sussurrou tão baixo que apenas ele ouviu. Todo dia acordo sem saber como pagarei contas. Minha filha precisa de coisas que não posso dar.
Acordo com o corpo doendo, mas quando olho no espelho, reconheço a mulher que vejo. E isso vale mais que qualquer fortuna. Ela se afastou, deixando Lorenzo completamente destruído. Porque naquele momento percebeu. Passou a vida acumulando dinheiro, mas perdera completamente a si mesmo. E aquela garçonete conhecia uma riqueza que ele nunca possuiria. A riqueza de viver com consciência limpa. Lorenzo não conseguiu ir embora. Terminou o risoto, mas cada garfada pesava. Sua consciência, adormecida sob camadas de cinismo, começava a despertar. E dor verdadeira é impossível ignorar. Pediu a conta. Sofia trouxe com mesma gentileza. Lorenzo deixou gorjeta generosa. Não grande o suficiente para levantar suspeitas, mas suficiente para ela perceber algo. Quando se levantou, ouviu barulho alto da cozinha. Bandeja caindo, vidro estilhaçando, grito abafado de dor. Sofia correu imediatamente. Lorenzo, por instinto, a seguiu. A cena o fez parar no batente. Melissa, a jovem aprendiz, estava no chão rodeada de cacos. Um corte na mão. Ela chorava desesperadamente. Não apenas de dor física, mas pânico puro. Vou ser demitida. Ela soluçava. Vou ser demitida e minha mãe vai morrer sem os remédios. Valentina estava ao lado, não oferecendo ajuda, apenas observando com desprezo. Terceira vez este mês. A gerente disse friamente. Você é incompetente. Junte suas coisas depois de limpar essa bagunça. Por favor! Melissa implorou, voz quebrando. Minha mãe tem câncer. O tratamento custa tudo que ganho. Por favor, mais uma chance. Não é meu problema. Valentina respondeu, virando-se. Foi quando Sofia se ajoelhou ao lado de Melissa, pegando a mão ferida com infinita gentileza. Tirou o próprio lenço e começou a estancar o sangramento. Respira comigo, Sofia disse suavemente. Inspirar, expirar. Você está bem. Mas ela vai me demitir. Sofia ergueu os olhos para Valentina. Pela primeira vez, Lorenzo viu raiva verdadeira naquele rosto sereno. Não vai. Valentina riu. Desculpa, você não tem autoridade. Não tenho, Sofia concordou, ainda cuidando de Melissa. Mas se demitir essa garota por acidente, vou direto ao departamento trabalhista denunciar condições inseguras desta cozinha. Vou mostrar registros de acidentes que você esconde. Vou expor cada violação que ignoramos por medo. Silêncio absoluto. Cozinheiros pararam. Lorenzo percebeu todos olhando para Sofia com medo e admiração. Você não ousaria, Valentina sussurrou. Já usei coisas piores, Sofia respondeu calmamente. Já perdi coisas maiores. Não tenho mais nada a perder exceto minha dignidade. E essa você nunca terá. Valentina olhou ao redor, percebendo testemunhas demais. Está bem. Melissa fica. Mas a responsabilidade é sua, Sofia. Qualquer erro dela, você paga. Ela saiu pisando duro. Rodrigo apareceu com kit de primeiros socorros. Juntos, ele e Sofia limparam e enfaixaram a mão de Melissa com cuidado profissional. A garota ainda chorava, mas de alívio agora. Obrigada, ela sussurrou. Você salvou minha vida. Como agradeço? Sofia sorriu, mas era sorriso carregado de tristeza antiga. Não precisa me agradecer. Apenas prometa que quando estiver em posição de ajudar alguém fará o mesmo. Bondade é a única moeda que multiplica quando compartilhamos. Lorenzo observava do batente, coração partido. Aquela mulher arriscara seu emprego, provavelmente única coisa que a mantinha viva, para defender uma garota que mal conhecia. Quantas vezes ele fizera o mesmo? Nunca. Nenhuma única vez. Rodrigo ajudou Melissa a se levantar e a levou para descansar. Sofia ficou no chão juntando cacos. Lorenzo se aproximou. Deixe-me ajudar. Sofia ergueu os olhos, surpresa por ele ainda estar ali. Você não precisa. Eu sei, mas quero. Trabalharam juntos em silêncio, recolhendo fragmentos. Foi quando Sofia cortou o dedo em caco afiado. Sem pensar, Lorenzo pegou o lenço e envolveu o dedo dela. O toque foi íntimo de forma inesperada. Ambos congelaram, olhos se encontrando. Por que ainda está aqui? Sofia perguntou baixinho. Não sei. Vim testar pessoas, confirmar que todos são falsos. Mas você está destruindo todas as minhas certezas. Sofia retirou a mão gentilmente. Cuidado com certezas destruídas.
deixam cacos afiados. Você fala como quem sabe. Por um longo momento, Sofia ficou quieta. Então, talvez pela exaustão emocional, começou a falar. Anos atrás, ela disse baixinho. Eu não era garçonete. Era diretora de uma fundação que ajudava famílias em situação de rua. Gerenciava milhões em doações. Mudava vidas diariamente. Tinha escritório com vista, secretária, motorista. Eu era alguém. Lorenzo parou de se mexer, prestando atenção total. Até descobrir que o presidente estava desviando dinheiro. Milhões que deveriam alimentar crianças famintas compravam mansões e carros de luxo. Lorenzo sentiu o estômago revirar. Denunciei. Fui à polícia com evidências. Pensei que estava fazendo o certo. Sofia limpou lágrima que escorria. Mas ele tinha conexões, poder, dinheiro para comprar advogados caros. E quando o escândalo estourou, sabe o que aconteceu? O quê? Os grandes investidores que financiavam a fundação, empresas respeitáveis, famílias tradicionais que sempre apoiaram causas sociais, todos correram para se proteger. Retiraram o investimento imediatamente, alegando necessidade de preservar reputação. Lorenzo sentiu frio percorrer a espinha. Sem os investidores legítimos, o presidente teve espaço para recontar a história como quis. Sofia continuou, voz quebrando. Contratou melhores advogados com dinheiro que roubou. Comprou testemunhas, falsificou documentos. E, de repente, eu era a criminosa. Diziam que inventei tudo por ciúme profissional. Meu Deus. Perdi meu emprego. Nenhuma fundação quis me contratar. Meu nome virou sinônimo de problemática. Meu marido me deixou porque não aguentou pressão social. Fiquei sozinha com minha filha e sem dinheiro. Sofia encarou Lorenzo com olhos cheios de dor antiga. Sabe qual a parte pior? Ele ainda está lá. Ainda rouba de crianças. Ainda dorme bem. E eu? Sirvo café para estranhos e sou tratada como lixo por pessoas que não valem metade do que essas crianças valem. As pessoas que te abandonaram. Lorenzo começou. Algo desconfortável crescendo nele. Pessoas poderosas sempre protegem a si mesmas primeiro. Sofia disse amargamente. Aprendi isso. Quando você denuncia a corrupção, descobre quem realmente se importa. E a resposta geralmente é: ninguém. Todos fogem para salvar a própria pele. Silêncio denso caiu. Você não se arrepende? Lorenzo perguntou, voz quebrando. Todo santo dia. Me arrependo de não ter mantido boca fechada. De não ter protegido minha filha da pobreza. Mas... Ela respirou fundo. Me arrependo mais da ideia de ter deixado aquelas crianças morrerem em silêncio. Pelo menos tentei. Lorenzo estava com lágrimas agora. Você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. Sofia o encarou com intensidade. Não sou. Sou apenas alguém que aprendeu que não podemos viver com própria covardia, que alguns preços são altos demais para a alma pagar. Naquele momento, Lorenzo ia dizer algo, revelar quem era, confessar suas próprias mentiras, quando a voz de Valentina cortou o ar. Sofia! A gerente estava na porta e trazia alguém com ela. Um homem de terno caro. Rosto arrogante, anel de ouro no dedo. Sofia ficou pálida como morte. Olhem quem veio jantar. Valentina disse com satisfação cruel. Senhor Marcelo Vieira, presidente da Fundação Esperança Viva. O homem que destruíra Sofia. E ele estava sorrindo. Sofia! Ele disse com falsa alegria. Que surpresa maravilhosa! Vi seu nome na lista de funcionários quando fiz reserva. Precisava ver com próprios olhos como estava, servindo bem. A crueldade era palpável. Viera propositalmente humilhá-la. Sofia manteve postura ereta, mas Lorenzo viu mãos tremendo. Senhor Vieira, você sabe, Marcelo continuou falando alto para todos ouvirem. Ainda me pergunto como alguém tão talentoso acabou servindo mesas. Espera, lembrei. Você tentou me destruir com mentiras e acabou se destruindo. Karma, não é? Risadas nervosas de alguns funcionários. Valentina sorria abertamente. Sofia respirou fundo. Então, com dignidade que fez o coração de Lorenzo doer, disse: Posso anotar seu pedido? Marcelo gargalhou. Vou querer o mais caro do cardápio. E você vai servir com aquele sorriso bonito. Porque agora trabalha para mim. Direta ou indiretamente, trabalha para o dinheiro que eu faço.
Lorenzo sentiu raiva queimar. Mas antes que fizesse qualquer coisa, Sofia se virou e caminhou para o salão. Ele a seguiu. Viu quando ela parou atrás de coluna, escondida, e permitiu que o corpo tremesse. Viu quando cobriu a boca para abafar soluços. Viu anos de dor transbordarem. Lorenzo se aproximou. Sofia. Ela se virou, lágrimas destruindo maquiagem. E então, pela primeira vez, pareceu realmente vê-lo. Não como cliente, como testemunha de sua destruição. Agora você sabe. Ela sussurrou. Agora sabe quem realmente sou. Uma fracassada que perdeu tudo por orgulho estúpido. Lorenzo pegou as mãos dela. Não. Você é a heroína que sacrificou tudo por crianças que nunca conheceu. Você é a pessoa mais corajosa que encontrei. Sofia o encarou com olhos arregalados. Você não me conhece. Talvez não. Mas conheço covardia. Vivo nela. E você é o oposto completo disso. Por um momento, algo passou entre eles. Conexão que transcendia palavras. Então Sofia limpou lágrimas, recompôs máscara profissional. Preciso voltar ao trabalho. Não, você não pode servir aquele homem. Posso e vou, porque não vou dar a ele a satisfação de me ver quebrar. Ele pode ter tirado minha carreira, reputação, casamento, mas não vai tirar minha dignidade. Ela começou a se afastar, mas Lorenzo a segurou pelo braço. Sofia, espera. Eu preciso te contar algo. Eu não sou quem você pensa. Sofia sorriu tristemente. Eu sei. Lorenzo congelou. O quê? Eu sei que você não é pobre. Vi como observa tudo, como analisa cada detalhe, como testa reações. Não sei quem é exatamente, mas sei que está fingindo. O chão desapareceu sob os pés de Lorenzo. Por que não disse nada? Porque pessoas que se escondem atrás de máscaras geralmente precisam mais de bondade. E sempre trato pessoas pela dor que carregam, não pela fachada que mostram. Ela se soltou gentilmente e caminhou de volta ao salão. Lorenzo ficou paralisado, completamente devastado. Ela sabia. O tempo todo ela soube, e mesmo assim o tratara com dignidade, porque Sofia não julgava pela aparência. Julgava pelo coração. E o coração de Lorenzo estava despedaçado, porque finalmente entendia. Passara a vida testando outros para não ter que encarar a própria falsidade. Mas Sofia acabara de arrancar todas as suas máscaras sem precisar dizer uma palavra. Lorenzo observou Sofia caminhar de volta ao salão, ombros eretos apesar do peso invisível. Ela ia servir o monstro que destruíra sua vida. Ia sorrir educadamente enquanto era publicamente humilhada. E ele, escondido atrás de mentiras, não fazia nada. Lorenzo seguiu até o salão, posicionando-se onde pudesse ver sem ser notado. Sofia se aproximou da mesa de Marcelo com bandeja prateada. O corrupto estava rodeado de executivos barulhentos, todos rindo alto, bebendo vinho comprado com dinheiro roubado de bocas famintas. Ah, Sofia! Marcelo anunciou quando a viu, garantindo que todos prestassem atenção. Pessoal, deixem-me apresentar uma velha conhecida, Sofia Navarro. Já foi importante. Hoje, bem, todos podem ver. Risadas cruéis ecoaram. Sofia manteve rosto neutro, mas Lorenzo viu mãos tremerem ao colocar pratos. Conta pra eles, Sofia. Marcelo continuou, saboreando cada palavra. Conta como tentou me destruir. Como perdeu tudo. Como descobriu que não se luta contra quem tem poder de verdade. Sofia respirou fundo. Posso trazer mais alguma coisa? A recusa em reagir deixou Marcelo visivelmente irritado. Ele queria vê-la quebrar. Sabe o que mais me diverte? Ele disse. Voz encharcada de veneno. Sua filha, Alice, não é? Ouvi que estuda em escola pública agora. Deve ser constrangedor. Mas é o que acontece quando mães fazem escolhas estúpidas. Sofia congelou. Mencionar Alice cruzar a linha mortal. Minha filha não tem nada com isso. Ah, mas tem tudo. Crianças pagam por erros dos pais. É lei da vida. Quantos anos ela tem agora? Crescendo em escola pública. Apartamento com infiltração. Deve ser um desafio para você explicar por que as coisas mudaram tanto, não é? Lorenzo viu quando algo quebrou por trás dos olhos de Sofia. Não sua dignidade. Nunca isso. Mas controle sobre dor começou a rachar. Alice nunca sentirá vergonha de mim. Estou ensinando valores que pessoas como você jamais entenderão.
Marcelo ia responder quando a secretária apareceu, sussurrando algo urgente. Ele acenou impaciente. Mas não antes de Lorenzo ouvir fragmentos. Documentos da retirada, Castelli Holdings, precisam assinar. Lorenzo não conseguiu mais ficar parado. Caminhou diretamente até a mesa de Marcelo, que o olhou com desprezo ao ver terno surrado. Sim, você é patético, Lorenzo disse calmamente. Rouba de crianças e ainda precisa humilhar a única pessoa corajosa o suficiente para te enfrentar. Silêncio absoluto. Marcelo ficou roxo. Como ousa? Tirem este mendigo daqui! Um executivo gritou. Mas antes que seguranças chegassem, Sofia emergiu não se sabe de onde. Agarrou o braço de Lorenzo. Venha, agora! Ela o arrastou para fora, passando por Valentina que assistia com satisfação. A garoa havia parado, deixando ruas molhadas brilhando sob luzes amareladas. Sofia caminhou rápido, quase correndo. Lorenzo a seguiu até pararem em ponto de ônibus deserto. Luz fraca criava ilha de iluminação no meio da escuridão. Você não deveria ter feito aquilo, Sofia disse, finalmente se virando. Não havia raiva, apenas exaustão profunda. Marcelo destrói pessoas, é o que ele faz. Não me importo. Deveria. Ele tem conexões em toda a cidade. Uma palavra, e você nunca mais consegue emprego decente. Lorenzo quase riu da ironia. Eu não preciso dele para conseguir emprego. Sofia o estudou com aqueles olhos que viam tudo. Está na hora de parar de fingir. Quem é você realmente? O momento da verdade chegara. Lorenzo respirou fundo. Meu nome é Lorenzo Castelli. Eu sou... A reação foi instantânea e visceral. Sofia recuou como se tivesse levado tapa. O rosto empalideceu completamente. Olhos arregalaram em puro choque e horror. Mãos voaram para cobrir a boca enquanto o som estrangulado escapava. Não, ela sussurrou. Não. Por favor, me diga que não é verdade. Lorenzo ficou em coque, confuso pelo terror em seus olhos. Sofia, o que... Castelli? A voz dela subiu, quebrando em pânico. Você disse Castelli? Sim, eu sou dono do Palazzo Vittorio e... Não! Sofia gritou, lágrimas jorrando instantaneamente. Não, 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 não! Ela cambaleou para trás, tropeçando. Lorenzo tentou ajudá-la, mas ela se afastou violentamente. Não me toque! Não! Como pode... Você... Sofia, por favor, me diga o que está acontecendo. Ela o encarou com olhos destruídos. Completamente, devastadoramente destruídos. Castelli Holdings, ela sussurrou, voz quebrando a cada palavra. Era um dos 3 grandes investidores da Fundação Esperança Viva. O mundo parou. O quê? Quando denunciei Marcelo, quando o escândalo explodiu, você... Sua família... Sofia mal conseguia falar entre soluços. Vocês retiraram todo o investimento. Imediatamente. Alegaram necessidade de proteger reputação familiar de associação com possível fraude. Não. Lorenzo sussurrou, memórias começando a surgir. Sem os investidores legítimos, Marcelo teve espaço para recontar a história. Sofia estava gritando agora, anos de dor transbordando. Ele contratou melhores advogados com dinheiro que roubou, comprou testemunhas, falsificou documentos, e quando tentei provar minha inocência, descobri que todos os registros desapareceram durante a transição de retirada. Lorenzo sentiu náusea violenta. Você entende? Sofia chorava abertamente. Se Castelli tivesse ficado, se tivessem apoiado a investigação, Marcelo não teria conseguido abafar tudo. Mas vocês correram, salvaram reputação e me deixaram para morrer. Sofia, eu não sabia dos detalhes. Não sabia? Ela puxou algo da bolsa. Um documento velho, dobrado, guardado há anos. Abriu com mãos tremendo e apontou para a assinatura na parte inferior. Lorenzo viu seu próprio nome. Sua própria assinatura. Lorenzo Castelli, representante legal da família, autoriza a rescisão imediata de todos os contratos com Fundação Esperança Viva. Sofia leu, voz quebrando. Sua assinatura. Sua ordem. Lorenzo lembrou vagamente. Dias depois da morte do pai, afogado em papelada, luto consumindo tudo, seu advogado colocando documentos diante dele. Apenas assine aqui, senhor. Questões de proteção legal. Nada importante.
Ele assinou sem ler. Assinou porque estava de luto. Assinou porque confiava cegamente. E com aquela assinatura, destruiu uma mulher inocente. Eu não sabia. Lorenzo sussurrou, lágrimas caindo agora. Meu pai tinha acabado de morrer. Eu assinei o que colocaram na minha frente. Eu não sabia que estava. Sofia o olhou com mistura de pena e dor devastadoras. E então ela disse: 3 palavras que destroem mundos. 3 palavras que mudaram tudo. Você me destruiu. O silêncio que caiu era denso de tragédia absoluta. Pode não ter sido intencional, Sofia continuou, voz completamente quebrada. Mas foi sua assinatura que me condenou. Foi sua decisão que deu poder para Marcelo me esmagar. Foi seu nome que selou meu destino. Lorenzo caiu de joelhos ali mesmo, no ponto de ônibus sujo. Soluços rasgavam seu peito. Eu não sabia. Deus, eu não sabia. Sofia o observava, e havia algo devastador em seu olhar. Não era ódio. Ela não conseguia odiar. Era a compreensão terrível de que o homem que a tratara com gentileza era o mesmo que arruinara sua vida sem saber. É isto que nos torna diferentes, ela disse baixinho. Eu sabia exatamente o que perdia quando denunciei Marcelo. Escolhi conscientemente. Mas você destrói vidas assinando papéis que nem lê. E isso é pior, porque significa que para pessoas como você, pessoas como eu, somos apenas papelada. Não! Lorenzo gritou. Você não é papelada. Você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. Por favor, tem que haver algo que eu possa fazer. Fazer? Devolver 4 anos da minha vida? Dar de volta a infância que minha filha perdeu? Restaurar minha reputação? Eu posso expor Marcelo. Posso usar meus recursos, advogados. Pode criar outra Sofia, ela interrompeu. Porque destruir Marcelo agora não vai me devolver o que perdi. Vai apenas confirmar que eu estava certa. E saber que estava certa não paga aluguel atrasado. Um ônibus se aproximou, iluminando-os brevemente. Esse é meu ônibus. Por favor, não vá assim, Lorenzo implorou. Deixe-me levar você para casa. Deixe-me fazer alguma coisa. Sofia olhou para ele por longo momento. Viu o homem completamente destruído por verdades que não sabia carregar. Tudo bem, ela sussurrou finalmente. Mas não porque me deve. Porque mesmo agora, mesmo sabendo o que fez, ainda acredito que pessoas merecem chances de consertar erros. Caminharam em silêncio até o carro de Lorenzo. A jornada até o bairro de Sofia foi pontuada apenas por soluços ocasionais dele e suspiros exaustos dela. Quando pararam diante do prédio velho com paredes descascadas, Sofia se virou uma última vez. Sabe qual a pior parte? Eu te perdoo. Porque guardar ódio seria me destruir ainda mais. Mas perdoar não significa esquecer. E definitivamente não significa que podemos fingir que isso não aconteceu. O que posso fazer? Sofia sorriu tristemente. Aprenda a ler o que assina. Aprenda que cada papel tem uma vida humana por trás. Aprenda que privilégio vem com responsabilidade. E talvez, só talvez, da próxima vez, você não destrua alguém sem nem perceber. Ela saiu do carro e caminhou até a entrada. Lorenzo a observou desaparecer, sentindo o peso esmagador de culpa que nunca imaginara carregar. Ele testara funcionários para confirmar que todos eram falsos. Mas descobriu que o único falso era ele, e custara tudo à única pessoa verdadeira que conhecera. Sofia entrou no prédio sem olhar para trás. Lorenzo ficou sentado no carro, motor desligado, incapaz de se mexer. As mãos tremiam no volante, enquanto a realidade do que fizera o esmagava como avalanche. Ele destruíra uma mulher inocente. Não intencionalmente, não conscientemente. Mas isso importava? Um homem pode ser absolvido por destruir vidas só porque não estava prestando atenção? Lorenzo olhou para o prédio onde Sofia morava. Paredes descascadas, janelas rachadas, uma escada externa de metal enferrujado que parecia não suportar muito peso. Era o tipo de lugar onde pessoas moravam quando não tinham escolha, e Sofia estava ali por causa dele. Ele ia ligar o carro quando viu movimento na escada. Uma menina chegava correndo, mochila nas costas, cabelos escuros amarrados em rabo de cavalo. Ela parou quando viu Sofia subindo. Alice. Lorenzo observou, incapaz de desviar os olhos.
Mãe! A menina gritou, descendo os últimos degraus em saltos. Você voltou cedo. Pensei que... Ela parou ao ver o rosto de Sofia. Mesmo à distância, Lorenzo percebeu quando a menina entendeu que algo estava profundamente errado. Mãe, o que aconteceu? Sofia tentou sorrir, mas o sorriso desmoronou instantaneamente. Ela desabou ali mesmo, nos braços da filha, soluçando de forma que fez o coração de Lorenzo se despedaçar. E então Lorenzo viu algo que o destruiu completamente. Alice, uma criança que deveria estar sendo consolada pela mãe, estava consolando a mãe com uma naturalidade devastadora. Como se já tivesse feito isso centenas de vezes. Como se, aos poucos anos de vida, já tivesse aprendido a ser o adulto quando a situação exigia. Está tudo bem, Alice sussurrava, acariciando os cabelos de Sofia. Respira comigo, mãe. Inspirar, expirar. Estamos juntas, sempre juntas. As mesmas palavras que Sofia usara com Melissa. A menina aprendera com a mãe. Aprender a bondade, aprender a força, aprender a cuidar de outros mesmo quando ela mesma precisava ser cuidada. Lorenzo não conseguiu mais ficar no carro. Saiu, caminhando até a base da escada, mantendo distância respeitosa. Alice ergueu os olhos, colocando-se protetoramente na frente da mãe. Quem é você? A desconfiança era natural. Crianças que crescem em bairros assim aprendem cedo a não confiar em estranhos. Alice não, Sofia disse limpando o rosto. Ele é alguém que magoou sua mãe profundamente. Lorenzo terminou, a voz quebrando. Alguém que não merece perdão, mas veio implorar por uma chance de tentar consertar o que quebrou. Alice franziu a testa processando. Então, com sabedoria que não deveria existir em alguém tão jovem, disse: Minha mãe sempre diz que todas as pessoas merecem chances, mesmo quando não merecem. As palavras eram eco das próprias palavras de Sofia. A menina estava se tornando igual à mãe. Gentil, sábia, forte demais para a própria idade. Alice, Sofia disse suavemente. Pode subir? Preciso conversar com ele. Você tem certeza? Tenho. Está tudo bem. Alice olhou para Lorenzo com advertência silenciosa. Se você magoar minha mãe de novo, vai se arrepender. Então subiu lentamente, olhando para trás a cada degrau. Quando a menina desapareceu, Sofia se virou para Lorenzo. Os olhos estavam vermelhos, mas secos agora. Por que ainda está aqui? Porque não consigo ir embora sabendo o que fiz. E ficar vai mudar alguma coisa? Não. Mas ir embora seria covardia. E já fui covarde tempo suficiente. Sofia o estudou por longo momento. Quer saber como é? Quer realmente ver o mundo que sua assinatura criou? Lorenzo assentiu, não confiando na própria voz. Então suba. Ela começou a subir a escada de metal que rangia perigosamente a cada passo. Lorenzo a seguiu, subindo 3 andares, até chegarem a uma porta com tinta descascada. Sofia destrancou e entrou. Lorenzo hesitou no batente. O apartamento era minúsculo, um cômodo que servia como sala e quarto ao mesmo tempo. Uma cozinha que mal cabia uma pessoa. Uma porta que provavelmente levava a um banheiro menor ainda, mas estava impecavelmente limpo, organizado. Havia flores em garrafas recicladas como vasos, livros empilhados cuidadosamente, desenhos infantis nas paredes. Sofia e Alice transformaram aquele lugar em lar. Ali, Sofia apontou para uma cama de solteiro encostada na parede. É onde dormimos, as duas. Não temos dinheiro para outra cama, então dividimos. No inverno ficamos geladas porque a infiltração deixa tudo úmido. No verão, mal conseguimos respirar porque não tem ventilador que aguente o calor. Lorenzo sentia a náusea crescer. Ali, ela apontou para a pequena mesa com cadeiras desiguais. É onde Alice faz lição de casa. A luz de vela quando falta energia porque não consegui pagar conta. Ela nunca reclama. Apenas acende vela e continua estudando. Sofia, não interrompa. Você quis ver. Agora vai ver tudo. Ela abriu o pequeno armário na cozinha. Estava quase vazio. Isso é o que temos para comer esta semana. Arroz, feijão, alguns ovos. Alice comeu macarrão no almoço da escola. É a melhor refeição que ela faz no dia. Muitas vezes, digo que não estou com fome para que ela possa comer mais.
Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Lorenzo agora. E sabe o que é pior? Sofia continuou, a voz finalmente quebrando de novo. Ela sabe. Alice sabe que minto quando digo que já comi. Sabe que passo fome para que ela não passe. E sabe por quê? Porque encontrei ela guardando metade do próprio lanche escolar para me trazer. Lorenzo desmoronou. Caiu de joelhos ali mesmo, no chão frio do apartamento, soluçando sem controle. Uma criança de 12 anos guardando comida para alimentar a própria mãe, Sofia disse, chorando agora também. Isso é o que sua assinatura criou. Isso é o mundo que você ajudou a construir sem nem olhar o que estava assinando. Me desculpe. Lorenzo conseguiu dizer entre soluços. Me desculpe, me desculpe, me desculpe. Desculpas não enchem barriga. Não pagam aluguel atrasado. Não compram livros escolares. A porta do banheiro se abriu. Alice apareceu, claramente tendo ouvido tudo. Ela olhou para Lorenzo no chão, depois para a mãe. Mãe, ele está chorando de verdade. Eu sei, querida. Pessoas que choram de verdade geralmente não são más. Apenas fizeram coisas ruins sem entender. Sofia olhou para a filha com mistura de orgulho e dor. Onde você aprendeu isso? Com você. Alice disse simplesmente. Você sempre diz que devemos julgar pessoas pela dor que carregam, não pelos erros que cometeram. Lorenzo ergueu os olhos para aquela criança extraordinária. Ela estava descalça, vestindo roupa que claramente já fora de outra pessoa, mas havia dignidade nela. Compaixão que transcendia a própria situação. Como você consegue? Ele perguntou para Sofia, a voz rouca. Como cria uma criança tão incrível em meio a tudo isso? Porque ela precisa ver que dificuldades não definem quem somos, que podemos ser gentis mesmo quando o mundo é cruel, que dignidade não depende de dinheiro. Sofia ajoelhou ao lado de Lorenzo. E porque se eu deixar a amargura me consumir, Marcelo vence. Não apenas me destruiu, mas destruiu quem eu sou. Ele não conseguiu, Lorenzo disse com certeza absoluta. Olhe para sua filha. Olhe para quem você é. Ele tirou seu dinheiro, sua reputação, sua carreira, mas não conseguiu tocar no que realmente importa. E o que importa? Sua alma, sua bondade, sua capacidade de perdoar até mesmo quem não merece perdão. Alice se aproximou e se sentou ao lado deles no chão. Sabe o que minha mãe me ensinou? Que riqueza não é quanto dinheiro você tem, é quanto amor você consegue dar mesmo quando não tem nada. Lorenzo olhou para aquelas duas mulheres, uma mãe e uma filha que perderam tudo, mas mantinham riqueza que ele nunca possuiria, e tomou uma decisão. Vou consertar isso, ele disse. Vou expor Marcelo, vou usar cada recurso que tenho para limpar seu nome. Vou. Não, Sofia interrompeu firmemente. Lorenzo piscou, confuso. O quê? Não quero vingança. Não quero você usando dinheiro para resolver magicamente meus problemas. Porque isso não me devolve 4 anos, não desfaz a dor, apenas prova que dinheiro resolve tudo, e não resolve. Então o que quer? Sofia o encarou com intensidade. Quero que você aprenda. Aprenda de verdade. Não apenas sinta culpa e depois volte para sua vida confortável. Quero que você entenda, no fundo da alma, o que privilégio sem consciência causa. Como faço isso? Viva um dia como eu. Um único dia. Trabalhe como trabalho. Preocupe-se como me preocupo. Escolha entre pagar aluguel ou comprar comida. Sinta na pele o que é ter que explicar para sua filha porque não pode comprar o livro que ela precisa para a escola. Lorenzo assentiu lentamente. Está bem. Como começo? Sofia sorriu pela primeira vez, mas era sorriso triste. Amanhã, você vai trabalhar um turno completo no restaurante como garçom, com uniforme, salário por hora e nenhum privilégio. Vai servir mesas, vai ser tratado como trato, vai sentir o que é ser invisível. E se eu fizer isso? Então talvez você aprenda algo. Talvez se torne alguém que realmente merece o poder que tem. E você? Lorenzo perguntou. Vai me perdoar? Já te perdoei. Sofia disse suavemente. Mas perdoar não significa esquecer. Significa dar a você chance de ser melhor. O que você faz com essa chance é com você. Alice bocejou, claramente exausta do dia emocional. Sofia imediatamente mudou para modo mãe. Hora de dormir, querida. Mas ainda é cedo.
Você tem prova amanhã. Precisa descansar. Alice assentiu, depois olhou para Lorenzo. Você vai mesmo tentar ser melhor? Vou, prometo. Então tudo bem. Minha mãe sempre acerta sobre pessoas. Se ela acha que você merece chance, então merece. A menina abraçou a mãe e se dirigiu para a cama. Sofia cobriu-a com carinho infinito, beijou sua testa, sussurrou algo que Lorenzo não conseguiu ouvir. Então caminhou até a porta, indicando que era hora de Lorenzo sair. Do lado de fora, no topo da escada enferrujada, Sofia disse: Amanhã, vista roupas velhas, deixe carteira, celular caro, tudo em casa. Traga apenas você mesmo. Estarei lá. Lorenzo. Sim? Obrigada por chorar de verdade. Obrigada por não tentar comprar seu caminho para fora disso. Obrigada por estar disposto a aprender. Obrigado por não me odiar, mesmo tendo todo o direito. Sofia sorriu tristemente. Ódio é peso pesado demais para carregar. Já carrego peso suficiente. Lorenzo desceu a escada, cada degrau ecoando na noite silenciosa. Quando chegou ao carro, olhou para cima uma última vez. Via luz fraca no apartamento. Via sombras de mãe e filha, abraçadas na única cama, encontrando conforto uma na outra. E percebeu algo fundamental. Testara funcionários a vida toda procurando falsidade. Mas a verdadeira falsidade estava nele mesmo. Amanhã começaria sua redenção, se Sofia permitisse. E mesmo se ela não permitisse, ele tentaria de qualquer forma. Porque algumas dívidas não podem ser pagas com dinheiro, apenas com mudança verdadeira. Lorenzo chegou ao Palazzo Vittorio bem antes de amanhecer. O céu ainda estava escuro, a cidade adormecida. Vestia calça jeans velha e camiseta desbotada que encontrara no fundo do armário. Sem relógio caro, sem carteira de couro italiano, sem nada que o identificasse como dono de qualquer coisa. Apenas um homem procurando trabalho. A entrada dos funcionários ficava nos fundos, uma porta de metal que ele nunca havia usado. Empurrou-a e desceu escadas estreitas até o vestiário. O cheiro de umidade e produtos de limpeza era forte, paredes descascadas, armários enferrujados, um único banco de madeira. Era ali que seus funcionários começavam cada dia. Sofia já estava lá trocando de roupa. Ela ergueu os olhos quando Lorenzo entrou. Chegou cedo. Não consegui dormir. Acostume-se. Quando você trabalha por hora, cada minuto de sono perdido é dinheiro que não ganha. Ela jogou um uniforme para ele. Vista isso, Rodrigo conseguiu emprestar. Lorenzo segurou o uniforme. Calça preta com mancha permanente no joelho, camisa branca com gola gasta. O tecido era áspero, já lavado milhares de vezes. Os vestiários são separados, Sofia disse apontando para uma porta. 5 minutos. Se atrasar, Valentina desconta do salário. Lorenzo trocou rapidamente. Quando olhou no espelho embaçado, mal se reconheceu. Não era mais Lorenzo Castelli, empresário milionário. Era apenas mais um trabalhador invisível. Voltou para encontrar Sofia esperando com Rodrigo. Pronto para aprender? O chefe perguntou. E havia algo em seus olhos. Não crueldade, mas determinação de ensinar lição necessária. Pronto. Então vamos começar. Primeiro, cozinha. Todos os garçons começam lavando louça por 1 hora. É regra da casa. Lorenzo piscou. Minha regra? Sua regra. Sofia confirmou. Você implementou há 2 anos. Disse que garçons precisam entender que nenhum trabalho está abaixo deles. Irônico, não é? Lorenzo engoliu em seco e seguiu Rodrigo até a cozinha. Montanhas de panelas, pratos, talheres esperavam na pia industrial. A água estava gelada. Máquina de lavar louça quebrou ontem, Rodrigo explicou. Não vai ser consertada até semana que vem porque manutenção é cara. Então é no braço mesmo. Lorenzo mergulhou as mãos na água gelada e começou a esfregar. Minutos depois, os dedos estavam dormentes. 15 minutos depois, as costas doíam. Meia hora depois, as mãos estavam em carne viva do sabão industrial. Ele nunca imaginara que lavar louça pudesse ser tão doloroso. Mais rápido! Um dos cozinheiros gritou. Preciso dessas panelas para o café da manhã. Lorenzo acelerou, respingando água em si mesmo. A camisa ficou encharcada, o chão escorregadio. Foi quando Valentina entrou na cozinha. Ela o olhou com desdém imediato. Você é o novo?
Lorenzo manteve os olhos baixos como Sofia o instruíra. Sim, senhora. Senhora, ela repetiu com satisfação. Pelo menos esse tem educação. Sofia, ele é sua responsabilidade. Qualquer erro, você paga. Entendido. Sofia respondeu calmamente. Valentina saiu, saltos repicando. Lorenzo sentiu raiva ferver. Estava sendo desrespeitado em seu próprio restaurante. Mas então percebeu. Era assim que Sofia se sentia todos os dias. Quando terminou a louça, as mãos estavam levemente machucadas das rachaduras. Sofia apareceu com um pequeno tubo de pomada. Para as mãos. Acontece com todos no começo. Como você aguenta isso todos os dias? Porque não tenho escolha, e porque já passei por coisa pior. Ela aplicou a pomada com cuidado. Agora vem a parte difícil. Servir mesas. O restaurante abriu para o café da manhã. Lorenzo foi posicionado na área menos nobre, mesas perto da cozinha, onde barulho era constante e vista inexistente. Seu primeiro cliente foi um executivo impaciente que nem ergueu os olhos quando Lorenzo se aproximou. Café. Preto. Rápido. Bom dia, senhor. Gostaria de ver o... Você é surdo? Café. Preto. Agora. Lorenzo trouxe o café com mãos ainda doendo. Quando colocou a xícara na mesa, uma gota caiu no pires. O executivo explodiu. Isso é café ou lama? E tem água no pires? Que tipo de serviço porco é esse? Desculpe, senhor, vou trazer outro. Não quero outro. Quero falar com o gerente. Esse lugar está caindo de qualidade. Valentina apareceu imediatamente, toda solicitude para o cliente rico. Senhor, 1000 desculpas. Ele é novo, ainda está aprendendo. Sua refeição será por nossa conta. Depois que o cliente se acalmou, Valentina se virou para Lorenzo com fúria. Incompetente! Você acabou de custar dinheiro ao restaurante. Isso sai do seu salário. Sofia se aproximou. Valentina, foi apenas uma gota de... Fique fora disso, Sofia. Você já tem problemas suficientes sem defender incompetentes. Lorenzo apertou os punhos, respirando fundo. Precisava controlar a vontade de revelar quem era e demitir Valentina na hora. Mas isso seria fugir da lição. As horas seguintes foram tortura. Cliente após cliente o tratava como mobília. Alguns eram educados, mas a maioria simplesmente ignorava sua existência. Estalavam dedos, gritavam "garçom", como se ele não tivesse nome. Reclamavam de coisas fora de seu controle. E Valentina? Estava sempre observando, sempre criticando, sempre procurando erros. Na hora do almoço, Lorenzo estava exausto. Sofia o encontrou no vestiário. Pode parar se quiser, ela disse. Já provou seu ponto. Não. Você faz isso todos os dias. Posso fazer um. Por que está fazendo isso de verdade? Poderia apenas fingir que entendeu. Lorenzo olhou para as próprias mãos, vermelhas, rachadas, tremendo de cansaço. Porque passei a vida inteira fingindo. Fingindo que me importava. Fingindo que entendia. Fingindo que era boa pessoa. E olhe onde isso levou. Destruí você sem nem perceber. Lorenzo, não. Deixe-me terminar. Hoje, pela primeira vez na vida, estou realmente vendo. Vendo como as pessoas invisíveis vivem. Vendo o que significa trabalhar até o corpo gritar, mas continuar porque precisa comer. Vendo como é ser tratado como nada. Sofia se sentou ao lado dele no banco. E como se sente? Humilhado, cansado, pequeno. Ele olhou para ela. Como você mantém dignidade quando todos te tratam sem dignidade? Lembrando que o problema não sou eu, são eles, e você. As palavras deveriam doer, mas Lorenzo apenas assentiu. Tem razão. Eu criei este sistema, contratei Valentina, estabeleci salários baixos, implementei regras cruéis. Tudo isso é culpa minha. Então mude. Como? Um passo de cada vez, uma decisão de cada vez, uma pessoa de cada vez. Antes que pudessem continuar, Melissa entrou correndo. Sofia, Lorenzo tem um problema. Eles correram de volta ao salão. E Lorenzo sentiu o sangue gelar. Marcelo Vieira estava sentado em uma das mesas. E estava fazendo reserva para jantar naquela noite, com 15 convidados. Quero a melhor mesa, ele dizia para Valentina. E serviço impecável. Estou trazendo investidores importantes. Valentina praticamente se curvava. Claro, senhor Vieira, teremos tudo perfeito. Marcelo olhou ao redor
e seus olhos encontraram Sofia. Ele sorriu cruelmente. Na verdade, quero que Sofia me sirva. Ela e aquele garçom novo ali. Ele apontou para Lorenzo. Quero ver se conseguem fazer trabalho decente. Era a armadilha. Marcelo ia humilhá-los publicamente diante de seus investidores. Valentina hesitou. Senhor Vieira, talvez seria melhor nossos garçons mais experientes. Não pedi opinião, quero Sofia e o novo. É ordem. Sim, senhor. Quando Marcelo saiu, Valentina se virou para eles com fúria. Vocês dois vão fazer o serviço perfeito hoje à noite. Perfeito! Entenderam? Porque se arruinarem isso, estão demitidos. Sofia assentiu calmamente, mas Lorenzo via o medo em seus olhos. Marcelo planejava algo. O resto da tarde passou em preparação tensa. Lorenzo e Sofia organizavam tudo com precisão militar, cada taça polida, cada talher alinhado perfeitamente. Às 7 da noite, Marcelo chegou com 15 executivos barulhentos. Todos usavam ternos caros, joias reluzentes, relógios que custavam mais que 1 ano de salário de Sofia. E Lorenzo teve que servi-los. Teve que sorrir enquanto o ignoravam. Teve que aguentar quando estalavam dedos como se ele fosse cachorro. Teve que permanecer em silêncio quando reclamavam de coisas que não eram culpa dele. Mas a pior parte foi assistir Marcelo humilhar Sofia metodicamente. Sofia, querida, ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. Conta para meus amigos aqui. Você não costumava ser importante? Diretora de fundação? E olhe onde está agora. Servindo mesas. Risadas ecoaram. Sofia manteve a compostura. Todos temos nossos caminhos, ela disse simplesmente. Caminhos? Marcelo riu. Você chama de caminho tentar destruir pessoas honestas e acabar na sarjeta? Lorenzo sentiu raiva explodir dentro dele. Precisava de todo o autocontrole para não revelar quem era e expulsar Marcelo ali mesmo. Mas então viu algo que mudou tudo. Alice. A menina estava do lado de fora do restaurante, olhando através da janela. Devia ter vindo direto da escola. E estava assistindo sua mãe ser humilhada. Lorenzo viu lágrimas escorrendo pelo rosto da menina. Viu quando ela colocou a mão no vidro, como se pudesse alcançar a mãe. Viu quando Sofia percebeu e seus olhos se encheram de lágrimas também. E naquele momento, Lorenzo tomou uma decisão. Não ia mais fingir. Não ia mais se esconder. Caminhou diretamente até a mesa de Marcelo, com a bandeja ainda na mão. Senhor Vieira, ele disse calmamente. Preciso falar com você. Marcelo olhou para cima, irritado. O que foi, garçom? Não está vendo que estou ocupado? Estou vendo perfeitamente. E é exatamente por isso que preciso dizer algo. Sofia o puxou pelo braço. Lorenzo, não. Mas ele já tinha começado. Meu nome é Lorenzo Castelli. Eu sou o dono deste restaurante. E você, senhor Vieira, não é mais bem-vindo aqui. O silêncio que caiu foi absoluto. Marcelo ficou pálido. O que você disse? Ouviu direito. E mais, vou usar cada recurso que tenho para expor o que você fez. Vou abrir investigação. Vou contratar os melhores advogados. Vou garantir que Sofia tenha justiça. Você não pode. Posso e vou. Porque finalmente entendi algo. Poder sem consciência destrói, mas poder com propósito constrói. E vou construir o que ajudei a destruir. Lorenzo olhou para a janela onde Alice ainda estava. A menina tinha olhos arregalados, boca aberta em choque. E então ele fez algo que nunca havia feito em toda a sua vida. Caminhou até a porta, abriu e chamou Alice para dentro. Venha! Você merece ver sua mãe receber o respeito que sempre mereceu. A menina entrou hesitante. Sofia estava chorando abertamente agora. E Lorenzo, na frente de todos, se ajoelhou diante de Sofia. Me desculpe, por tudo. E obrigado por me ensinar que riqueza real não se mede em dinheiro. Se mede em caráter. Naquele momento, diante de todos, o milionário disfarçado finalmente tirou todas as máscaras. E descobriu quem realmente era. O silêncio no restaurante era ensurdecedor. Lorenzo ainda estava ajoelhado diante de Sofia. Alice abraçava a mãe, lágrimas escorrendo por ambas. Marcelo e seus convidados estavam paralisados, processando o que acabara de acontecer. Então Marcelo começou a rir, alto, histérico.
Isso é patético. O grande Lorenzo Castelli se ajoelhando para uma garçonete fracassada? Ele se levantou, apontando para Sofia. Ela te enganou. Convenceu você de que é vítima inocente quando na verdade... o quê? Lorenzo se levantou encarando Marcelo. Quando na verdade você desviou milhões de crianças famintas? Quando na verdade comprou testemunhas? Falsificou documentos? Marcelo ficou pálido. Você não tem provas de nada. Ainda não, mas vou ter. Lorenzo se virou para os investidores na mesa. Senhores, vocês sabem com quem estão fazendo negócios? Um homem que rouba de fundações de caridade, que destrói reputações de quem o denuncia, que... São mentiras, Marcelo gritou. Ela inventou tudo por vingança. Foi quando Rodrigo emergiu da cozinha segurando uma pasta velha. Não são mentiras, o chefe disse calmamente. Tenho cópias, documentos que Sofia me deu há anos para guardar. Evidências que ela coletou antes de ser destruída. O rosto de Marcelo perdeu toda a cor. Durante esses anos todos, Rodrigo continuou, guardei tudo, esperando o momento certo. E esse momento chegou. Ele entregou a pasta para Lorenzo, que a abriu. Eram dezenas de documentos, transferências bancárias, e-mails comprometedores, recibos falsos, tudo meticulosamente organizado. Sofia nunca quis vingança, Rodrigo explicou. Quis justiça, mas sem poder ou dinheiro ninguém ouvia. Agora, ele olhou para Lorenzo. Agora ela tem voz. Lorenzo folheou os documentos, cada página confirmando a corrupção sistemática de Marcelo. Não eram apenas milhões. Eram dezenas de milhões ao longo de anos. Esses documentos vão para a polícia amanhã, Lorenzo anunciou. E para a imprensa, e para cada órgão regulador que existir. Marcelo cambaleou. Você vai se arrepender. Não. Pela primeira vez na vida não vou me arrepender de nada. Lorenzo se virou para os investidores. E vocês? Ainda querem fazer negócio com ele? Um por um, os executivos se levantaram e saíram, deixando Marcelo sozinho na mesa. O homem que momentos antes ria cruelmente, agora tremia de raiva impotente. Isso não acabou, ele sussurrou, saindo do restaurante. Quando a porta fechou, aplausos começaram. Melissa foi a primeira, depois outros funcionários que testemunharam tudo. Mesmo Valentina ficou quieta, claramente processando que acabara de perder o apoio de um cliente poderoso. Lorenzo se virou para Sofia. Você guardou evidências esse tempo todo? Sempre soube que um dia a verdade importaria. Ela respondeu. Só não tinha meios de fazê-la ser ouvida. Agora tem. Lorenzo olhou para Alice. E sua filha nunca mais vai precisar ver você ser humilhada. Alice abraçou Lorenzo impulsivamente. Obrigada. Obrigada por enxergar minha mãe. O coração de Lorenzo se despedaçou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Aquela menina extraordinária que tinha todo motivo para odiar o mundo estava agradecendo. Não, ele disse suavemente. Obrigado por me ensinar o que realmente importa. Sofia limpou as lágrimas. E agora? Agora, Lorenzo respirou fundo. Vamos consertar tudo o que quebrei, começando por você. Ele se virou para todos os funcionários reunidos. E por todos vocês. Melissa se aproximou timidamente. Senhor Castelli, o que vai acontecer conosco? Lorenzo olhou ao redor. Para os funcionários cansados que trabalhavam demais por pouco demais. Para Valentina, que liderava com medo em vez de respeito. Para o sistema quebrado que ele mesmo criara. Mudança, ele disse simplesmente. Mudança real. Começando amanhã. Ele pegou as mãos de Sofia, ainda ásperas do trabalho, ainda marcadas por anos de luta. Você me ensinou que dinheiro sem consciência destrói. Agora me ajude a usar consciência com propósito. Me ajude a construir algo que honre o sacrifício que você fez. Sofia o encarou longamente. Depois assentiu. Sobe uma condição. Qualquer uma. Não quero caridade. Quero oportunidade. Não quero você consertando minha vida. Quero você mudando o sistema que quebra vidas. Lorenzo sorriu. O primeiro sorriso genuíno em anos. Trato feito. E ali, no meio do restaurante onde tudo começara, onde ele testara pessoas procurando falsidade, Lorenzo finalmente encontrou verdade. Na mulher que perdeu tudo, mas manteve tudo que importava. Na filha que entendia a riqueza melhor que qualquer milionário. E em si mesmo. Não no empresário que fingia ser,
mas no homem que finalmente aprendera a ser real. A jornada de redenção havia apenas começado, mas pela primeira vez ele estava no caminho certo. Semanas se passaram como redemoinhos de mudança. Manchetes gritavam a verdade que Sofia carregara em silêncio. Fundação Esperança Viva, milhões desviados, Marcelo Vieira condenado a 12 anos. Empresário expõe própria culpa para fazer justiça. Mas Lorenzo não procurava aplausos. Procurava algo que dinheiro nunca comprara. Paz. No Palácio Vitório, transformações aconteciam diariamente. Salários dobraram. A sala dos funcionários ganhou dignidade que sempre deveria ter existido. Valentina fora transferida. Liderar é servir, e ela nunca entendera isso. Melissa recebera promoção. Sua mãe conseguira tratamento, custeado por fundo criado para famílias de funcionários. A garota que quase perdera tudo agora ajudava outros a não perderem. Sofia tornara-se diretora de responsabilidade social. Não por caridade, por competência. Criara programas onde restaurantes alimentavam comunidades, contratavam pessoas vulneráveis, construíam pontes em vez de muros. E hoje era o dia. A inauguração do projeto Esperança Renovada, o prédio onde Sofia sofrera, agora transformado em lares dignos. Lorenzo estava nos bastidores quando viu algo que o paralisou. Sofia, elegante em roupa simples, mas impecável, segurava a mão de Alice. Mas não estava olhando para a multidão de autoridades e mídia. Estava olhando para uma mulher idosa com 3 crianças agarradas à saia. E Sofia estava chorando. Lorenzo se aproximou, ouvindo. Senhora, Sofia dizia, ajoelhada na frente da mulher. Sei exatamente como se sente. Sei o peso de não saber como alimentar filhos amanhã. Sei o terror de perder tudo. Mas prometo uma coisa. Nunca mais vai carregar esse peso sozinha. A mulher desabou em lágrimas. Eu não tenho como agradecer. Não precisa me agradecer, Sofia sussurrou. Apenas prometa que quando suas crianças crescerem, vai ensiná-las a fazer o mesmo por outros. Assim a corrente nunca quebra. Lorenzo sentiu o coração despedaçar e reconstruir simultaneamente. A cerimônia começou. Autoridades discursaram sobre iniciativa inspiradora e responsabilidade corporativa. Palavras bonitas que não significavam nada. Então, chegou a vez de Lorenzo. Ele subiu ao palco, olhou para as dezenas de famílias esperançosas e guardou o discurso preparado. Meses atrás, ele começou, voz quebrando. Eu entrei em meu próprio restaurante fingindo ser pobre. Queria testar pessoas. Confirmar que todos eram falsos. Silêncio absoluto. E todos falharam. Todos exceto uma pessoa. Ele procurou Sofia na multidão. Uma mulher que me serviu café e me tratou como ser humano, que me defendeu quando não precisava, que escolheu bondade quando tinha todo o direito de escolher amargura. Sofia tinha lágrimas escorrendo. Essa mulher me ensinou que eu estava fazendo a pergunta errada. Não deveria testar quem era falso. Deveria perguntar, por que eu me tornei falso? Por que construí império, mas perdi humanidade? Por que tinha tudo, mas não era nada? Ele respirou fundo. Sofia Navarro perdeu carreira, reputação, casamento, segurança, tudo por fazer o certo. E sabe o que ela não perdeu? A capacidade de ver bondade até em quem a destruiu. Sua voz quebrou completamente. Eu a destruí. Assinei papéis sem ler que deram poder para monstro esmagar mulher inocente. E quando descobri, ela não me amaldiçoou. Me deu chance de aprender, de mudar, de ser humano de novo. Lorenzo desceu do palco, caminhou até Sofia e, na frente de todos, se ajoelhou. Obrigado, ele disse simplesmente, por me mostrar que nunca é tarde para recomeçar. Sofia o ergueu gentilmente. Levanta. Joelhos são para orar, não para pedir perdão que já foi dado. A celebração fluiu com música, lágrimas felizes e algo que faltara ali por tanto tempo. Esperança tangível. Quando todos partiram, Lorenzo voltou sozinho ao antigo apartamento de Sofia. Agora vazio, prestes a receber nova família. Ele precisava ver uma última vez. Precisava lembrar. Estava parado no centro do pequeno cômodo quando ouviu passos leves na escada. Sofia. Esqueci algo aqui, ela disse suavemente entrando. O quê? Ela caminhou até a parede onde a cama costumava estar. Lá, quase invisível,
Havia um pequeno desenho a lápis. Alice havia feito diretamente na parede. Uma mãe e filha abraçadas, sorrindo, com palavras em caligrafia infantil. Dias ruins não duram para sempre. Mas amor dura. Alice. Sofia passou os dedos sobre o desenho com ternura infinita. Encontrei ela fazendo isso em uma noite especialmente difícil. Acabáramos de jantar arroz puro pela 5ª vez seguida. Eu estava chorando escondida no banheiro, achando que ela não percebia. Lorenzo sentiu lágrimas caírem. Mas ela percebeu. Sofia continuou, voz quebrando. E em vez de reclamar, me desenhou isso. Uma criança de poucos anos consolando mãe adulta, lembrando-a de ter esperança. Como você aguentou? Lorenzo sussurrou. Porque ela precisava que eu aguentasse. Porque desistir não era opção. Sofia se virou para ele, lágrimas brilhando. E porque no fundo sempre soube. Tempestades passam, sempre passam. Lorenzo olhou para o desenho. Posso tirar foto? Pode tirar o pedaço da parede se quiser. Família nova não precisa da nossa dor decorando o lar deles. Lorenzo cuidadosamente removeu o pequeno pedaço de gesso. Segurou-o como tesouro sagrado. Vou emoldurar, ele disse. Colocar no meu escritório. Para nunca esquecer. Esquecer o quê? Que dignidade não tem preço. Que bondade não precisa de razão. Que perdão não espera merecimento. Ele olhou nos olhos dela. Que pessoas como você existem e tornam pessoas como eu acreditarem em redenção. Sofia sorriu através das lágrimas. Você sabe o que Alice me perguntou ontem? O quê? Perguntou se eu me arrependia de ter denunciado Marcelo, de ter perdido tudo. E o que respondeu? Disse que às vezes perdemos tudo para descobrir o que realmente importa. Que no fundo do poço encontramos nossa verdadeira força. Ela tocou o peito de Lorenzo levemente. E que às vezes, pessoas entram em nossas vidas disfarçadas de destruidores, mas revelam-se salvadores. Eu não te salvei, Lorenzo protestou. Você me salvou. Não. Nos salvamos um ao outro. Você me devolveu voz para gritar verdade. Eu te ensinei a ouvir além do barulho. Sofia estendeu a mão. E agora construímos juntos, não como devedor e credora, como parceiros em missão maior que ambos. Lorenzo segurou a mão dela, não romanticamente, mas como duas almas que encontraram propósito compartilhado. Do lado de fora, o sol se punha sobre a cidade. Milhões de luzes começavam a piscar na escuridão crescente. Cada luz dessas é uma vida, Sofia disse. Uma história. Alguém lutando, amando, esperando. Durante anos olhei essas luzes de cima e não vi nada, Lorenzo admitiu. Apenas decoração. E agora? Agora vejo responsabilidade. Cada luz é alguém que posso ajudar ou prejudicar com minhas escolhas. É peso que nunca senti até você me ensinar a sentir. Sofia apertou sua mão. Então carregamos juntos, porque ninguém deveria carregar sozinho. Eles saíram do apartamento pela última vez. Lorenzo trancou a porta, mas não antes de olhar para trás uma última vez. Ali, naquele espaço minúsculo onde Sofia sobrevivera ao impossível, ele aprendera a maior lição de sua vida. Riqueza verdadeira não está enquanto você acumula. Está enquanto você compartilha com quem não pode retribuir. Na rua, Alice os esperava, segurando flores. Para você, Sr. Lorenzo, ela disse, entregando uma. Porque minha mãe diz que flores significam recomeços. E você recomeçou. Lorenzo pegou a flor, ajoelhou-se na altura dela. Posso te contar um segredo? Alice assentiu. Sua mãe é a pessoa mais corajosa que já conheci. E você está se tornando igual a ela. Vai mudar o mundo algum dia. A menina sorriu. Não o mundo inteiro. Apenas as partes que consigo alcançar. Mamãe diz que é o suficiente. E era. Enquanto caminhavam juntos, Lorenzo, Sofia e Alice, a câmera da vida capturava a imagem perfeita. 3 pessoas unidas não por sangue ou dinheiro, mas por compreensão profunda de que bondade é força, perdão é libertação e amor é sempre, sempre suficiente. Lorenzo olhou para a flor em sua mão, para o pedaço de parede com desenho no bolso, para as 2 mulheres extraordinárias ao seu lado. Ele entrara num restaurante testando corações alheios e descobriu que o único coração quebrado era o dele. Mas Sofia não o consertou com sermões ou julgamentos.
Consertou mostrando que até quem comete erros terríveis pode recomeçar. Se tiver coragem de olhar no espelho, se tiver humildade de aprender, se tiver amor o suficiente para mudar. E quando Lorenzo olhou para cima naquela noite, vendo milhões de luzes piscando na escuridão, não viu mais decoração. Viu promessas. Cada luz, uma chance de fazer diferença. Cada escuridão, um lembrete de por que luz importa. E no centro de tudo, uma verdade simples que ali se desenhara numa parede. Dias ruins não duram para sempre, mas amor dura, sempre.